Oi, oi, minha gente! Tudo na paz por aí? Eu tô muito feliz de voltar a trazer para cá conteúdos sobre Ministério com Adolescentes. E a gente vai começar com algumas séries maravilhosas. Eu queria muito contar com a participação de vocês. Para a gente começar, eu preparei alguns vídeos sobre ministério e a gente vai trabalhar algumas temáticas aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre as bases do ministério, como que um ministério com adolescentes tem sucesso. Lembrando o que é sucesso mesmo no ministério, é importante a gente trazer essa reflexão inicial, porque muitas vezes a nossa base de sucesso e a nossa referência para um sucesso ministerial, ela é pelo olhar humano, pelo olhar da comparação, né, de outros ministérios ou das redes sociais que estão aí bombando, cheio de programações e de coisas que a gente vê, mas o que Deus espera de nós? Essa é uma pergunta importante para a gente começar aqui. Você sabe o que Deus espera de você como líder de adolescentes da sua igreja, ou como professor de escola bíblica dominical para adolescentes, ou líder de célula, de pequeno grupo, ou de um trabalho missionário? É muito importante que a gente tenha em mente aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, para que a gente não fique maluco tentando achar estratégias e ideias para bombar segundo uma perspectiva que não é bíblica e que não é a vontade de Deus para nós. Pensando nisso, já deixando você com essa tarefa de reflexão aqui, eu quero falar de 3 fatores de sucesso para ministério com adolescentes. E sucesso que a gente pode medir através do discipulado, que esse é o nosso real ministério, é levar meninos e meninas para mais perto do Senhor, para que eles aprendam do próprio Deus, para que eles gerem relacionamento com o Senhor e desenvolvam o caráter de Cristo, sejam como Jesus. Então, nós queremos ver o ministério dar frutos. Eu sei que você quer ideias de programações, que você quer conteúdos para trabalhar com os adolescentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas eu quero dar aqui para vocês algumas bases muito importantes. Vamos começar com 3 delas. Eu espero que você anote tudo aí, tá bom? Primeira coisa, Deus é aquele que dá o crescimento no ministério. Nós precisamos entender que o ministério não é um trabalho qualquer, não é uma liderança qualquer. É espiritual e precisa ser feito numa dependência do Espírito de Deus. Então, quanto mais nós trabalharmos a soberania de Deus e a nossa dependência de Deus para fazer as coisas, para ter ideias, para nos conectar com os adolescentes, para tudo, mais a gente consegue perceber o que Deus quer para nós. João 15, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês precisam estar ligados a mim para produzir frutos. Porque frutos que não vêm de Deus podem ser bacana aos olhos das pessoas, mas não vão ter raízes. Da mesma proporção e rapidez que você faz programações bacanas, que você movimenta e traz muita gente para as igrejas através dos seus eventos, da mesma maneira essas pessoas também vão embora vazias, porque eventos e programações não transformam vidas, apenas o relacionamento com Deus, uma espiritualidade real e profunda pode fazer isso, tá bom? Então, nenhuma estratégia substitui a presença de Deus e a dependência dele para a sua vida ministerial, para a sua vida como líder. O segundo ponto é que nós precisamos afiar o machado. Eu não sei se você já ouviu uma frase famosa que é atribuída a Abraham Lincoln, que ele fala assim, se me dessem uma missão de derrubar uma árvore em 6 horas, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Ora, minha gente, se nós somos o instrumento de Deus para trabalhar na vida dos adolescentes, será que a gente não deveria investir muito mais nas nossas vidas? E quando eu falo isso de afiar o machado, se nós somos esse instrumento que precisa ser afiado, que precisa ser aperfeiçoado, nós não deveríamos estar trabalhando nesse nosso processo de santificação, de intimidade com Deus, de devoção,
arrumando a nossa vida, organizando a nossa vida e nos preparando para essa grande tarefa que é liderar adolescentes, que é levar adolescentes para mais perto do Senhor, instruídos na palavra. Nós precisamos pensar sobre isso. Como que nós podemos estar aperfeiçoando a nossa vida para sermos mais eficazes no ministério com adolescentes? Porque às vezes você diz assim, eu poderia fazer muito mais. Mas às vezes a gente está numa correria de agenda, tentando preencher uma agenda anual e fazer eventos, e a gente esquece da essência do que é o ministério. Então, eu preciso que você pense nisso também. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você é o de conexão com os adolescentes. Nós precisamos, para um ministério eficaz, aprender a lidar com os adolescentes. Para isso, a gente precisa conhecer o processo do adolescer. A gente conhece esse processo por experiência, porque todos nós fomos adolescentes, mas a gente precisa de um pouco mais de empatia com quem está vivenciando esse processo nesse momento. E nós precisamos também conhecer esse processo através daquilo que os adolescentes estão passando para nós. E isso é passado através da conversa, através do relacionamento. A gente precisa manter isso. O contato do líder com o adolescente, ele não pode ser distante. Ele não pode ser só de aviso. Olha, a gente vai ter reunião dia tal, a gente vai ter visita dia tal, oração dia tal, retiro dia tal. Olha, a gente precisa fazer isso e fazer aquilo. Não. Precisa ter diálogo, precisa ter relacionamento real. Essa é a base de discipulado que nós vemos nas Escrituras de Jesus. O nosso Senhor nos deixou um modelo. Ele veio, ele se relacionou com pessoas, ele andou com pessoas. E ele pregava e anunciava o reino de Deus dentro desse estilo de discipulado que era caminhar com as pessoas. Os discípulos estavam ali comendo com Jesus, dormindo com Jesus, viajando com Jesus, andando de cima para baixo com Jesus. E a gente também precisa entender como nós vamos fazer isso nessa dinâmica do tempo que nós vivemos. Então, esses 3 pontos precisam, assim, nortear o nosso relacionamento com Deus, o nosso desafio de nos aperfeiçoar como pessoa para poder liderar e o nosso relacionamento com os adolescentes. Eu queria saber qual que é o mais desafiador para você. Você pode compartilhar? Porque nos próximos vídeos nós vamos trabalhar sobre cada um desses relacionamentos de forma mais aprofundada, trazendo dicas mais práticas. Então, não deixe de acompanhar os próximos encontros. Se você deseja mais materiais para trabalhar com adolescentes, deixa eu te mostrar aqui coisas maravilhosas. A gente tem o livro Escola de Princesa e Escola Real, que são materiais de discipulado para moças e para rapazes. Então, se você ainda não tem um material para trabalhar na sua EBD, no seu grupo pequeno, um discipulado bíblico com temas da adolescência trabalhados e explicados com respostas bíblicas, vão te auxiliar bastante nesse processo. Te vejo no próximo vídeo e a gente vai conversando lá no grupo, tá bom? Beijo, que Deus abençoe vocês.